Chega mais, nação! Vamos aqui analisar as últimas informações do Flamengo e olha só, tem uma informação importante que para muitos é considerada uma excelente notícia. É que os representantes do Almada, empresário do Almada, ainda não respondeu o River Plate. Depois da viagem de José Boto para a Argentina, parece que ficaram balançados, hein? Será que o Almada vem? Vamos analisar aqui? Chega aqui daquela moral, deixa o like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, Vene Casagrande. Vamos lá para as informações do Flamengo. O Flamengo está querendo contratar jogadores e jogadores de qualidade. Thiago Almada está no radar, um atleta que é cobiçadíssimo pelo River Plate, mas que já tem uma proposta na mesa do Mengão. E Lucas Paquetá voltou a falar também, Paquetá, que passou por uma lesão, outra lesão. Quando o momento não é bom, até a sorte deixa de ajudar. Nos últimos 2 jogos, foram 2 tropeços, empates contra São Paulo e Internacional. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 8 pontos. Mas nada de jogar a toalha. A gente ainda está na vice-liderança, tem um jogo a menos, a gente tem chances de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos 2 jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor. O Flamengo vai contar com retornos importantes para reencontrar o bom futebol e o caminho das vitórias, depois de sofrer com muitas lesões. Agora, o departamento médico está quase vazio. Apenas Luiz Araújo deve seguir como desfalque para a partida contra o Vitória, no próximo domingo, no Maracanã. A comissão técnica trabalha para tê-lo à disposição diante do Cruzeiro, na semana que vem, pela Libertadores. A tendência é que Plata, em fase final de recuperação de uma tendinite no joelho, volte no fim de semana. Léo Pereira e Lucas Paquetá estão completamente liberados. O meia, aliás, não entra em campo há pouco mais de um mês, desde que sofreu uma lesão muscular na coxa, na partida de oitavas de final da Copa do Mundo contra o Japão. Tive o apoio da minha família ali, procurei trabalhar o máximo que eu pude. Como muitos sabem, abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício, é pensando na minha carreira, no bem do Flamengo. Então, estou feliz de estar de volta, treinando e ansioso para estar no campo. Enquanto isso, a diretoria segue no mercado em busca de reforços. O diretor de futebol, José Boto, esteve na Argentina no último fim de semana para tentar fechar a contratação de Thiago Almada. Mas o meia, que pertence ao Atlético de Madrid, prefere atuar no River Plate, enquanto a equipe espanhola dá prioridade a uma negociação com o Flamengo. Nos próximos dias, a novela Almada deve chegar ao capítulo final. As pessoas falam muita porcaria, falam muita coisa que muitas vezes não sabem. Pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém, mas se vier, de certeza que o Flamengo não vai quebrar. E dizer que o Almada nunca nos disse que não queria jogar no Flamengo. Agora, também nós dizemos ao Almada e ao seu staff que não entramos em leilões, está bem? Comer lagosta ao preço de sardinha não existe. E comer sardinha a pensar que está a comer lagosta também não, tá? É que o que ele quer dizer é que o River Plate quer o Almada quer o River Plate, mas o River não tem dinheiro. Então, o Flamengo tem o dinheiro e quer o jogador que já defendeu o Botafogo, não sei se está muito afim de defender um rival, se ainda tem essa conexão emocional, mas fato é que é uma negociação que depende agora do jogador aceitar ou não, Cicinho. Dinheiro tem, time tem. Agora o Almada ele tem que optar pelo melhor para ele, né? Assim, a história que ele escreveu no Botafogo é uma história muito bacana, mas ele tem uma grande oportunidade também de escrever a história dele no Flamengo, porque vai estar com grandes jogadores. Então, assim, o meu pensamento hoje, ele cairia como uma luva nesse time do Flamengo, assim, e ajudaria muito esse time. É verdade, jogador de qualidade. Gente, presta atenção. Seja bem-vindo, Pedro. Um beijo pra você. Ah lá, sem sol, Jair. Ah, tranquilão. É isso, tá certo, Pedro. Não deixa o Jailson fazer piada, não. A rua é puxada, meu amigo. A dona Jéssica recebeu uma chamada via WhatsApp ontem, depois de falar aquela gracinha que eu tinha que aturar o sol, que estava tranquilo. Eu quero ver ela fritar no sol de Vargem Grande, igual eu estava ontem.
Mas tudo bem, estamos protegidos aqui hoje porque o local que a gente sempre fica por ali é dia de feira. O trabalhador tá lá, todo mundo, então a gente vem aqui, se desloca para outro local, que geralmente a gente vem para cá quando tá chovendo, né? Mais um abraço para todos aí, beijo Gláucia, abraço Jailson, abraço Dom, todo mundo. E fica aquela novela do Falar Até Papagaio Fala, né? A novela Almada. Todo mundo diz ali que acertou, que veio para cá, que veio para lá, que ele vai ficar, que ele pode ficar na Europa, enfim. O Boto esteve na Argentina desde sexta-feira, voltou ontem, deu algumas declarações aos colegas que foram lá, alguns youtubers que estiveram para recebê-lo em sua chegada em solo brasileiro, disse que não vai entrar em leilão, que foi agilizar algumas questões, e aí entre elas o Almada, um tanto quanto curioso, porque se gabava tanto de que não precisava viajar, né? Mas agora está batendo asas aí o grande José Boto. Então o Flamengo segue na busca pelo Almada, está lá, os valores estão na mesa do Almada e do seu representante, o Atlético de Madrid também já sabe, o Flamengo encaminhou tudo, se o Almada não quiser, não quis, e o Flamengo parte para outra. Pode ter outras possibilidades? Pode ter, pode ser o Luiz Henrique, pode ter, o Flamengo já deu aquela leve conversada, sondada para saber as possibilidades, algo que acontece rotineiramente diante de vários jogadores, e tem ali as cartas na mesa do que ele pode fazer. Não poderia, na visão do clube, para não comprometer financeiramente, ter ao mesmo tempo Almada e Luiz Henrique, por exemplo. Mas o Flamengo ainda segue na esperança do meio argentino aí, quem sabe ele possa aceitar, só que o prazo fica cada vez mais curto para qualquer tipo de contratação, porque no sábado o Flamengo tem que mandar a lista lá para a Conmebol das oitavas de final, pode fazer algumas modificações na lista inicial, e aí esses jogadores teriam que estar todo o trâmite burocrático, enfim, toda aquela questão. Fica um tempo curto, e aí aquele outro questionamento também. Se não vier para as oitavas de final da Libertadores contra o Cruzeiro, que pode ser uma das fases que o Flamengo vai disputar na Libertadores, pode ser a última, ninguém sabe, vale a pena ainda trazer outros nomes graúdos, o Flamengo vai ter que analisar aí para frente, mas garantiu o José Boto, com sua viagem até a Argentina, que não vai entrar em leilão. Então é a posição do Flamengo nesse momento. E Almada, se decide, né? Vamos lá, enfim, adianta a vida de todo mundo, porque que novela mala essa novela do Almada, gente. Amo a sinceridade do nosso povo. Vamos lá, né? Se resolve, meu irmão. É isso aí. Ai, obrigada. Ó, Dona Jéssica vem aí, Pedrão. Vamos ver onde tá a Dona Jéssica com as informações do Botafogo. Ontem ela falou do Pedro, mas não tava no salão do Pedro também. Eu sou Tim Pedro nessa, tá? Eu sei. Alguns vão dizer por aí que é sorte, amigo. Nada cai do céu, não. É isso. Aqui a gente acorda cedo, não tem jeito. Não é sexta, mas a moto do comandante, como diz lá no Tropa de Elite, a moto do comandante não pode parar. Vamos para as informações então, porque o José Boto foi para a Argentina e no desembarque aqui no Rio de Janeiro, os colegas e vários outros jornalistas estavam presentes para entrevistar José Boto. E o José Boto falou, não fui à Argentina para convencer o Almada, porque seria estúpido da parte do Almada se eu tivesse que ir lá convencê-lo. Ele jogou no Brasil por 6 meses e sabe da grandeza do Flamengo. Tratei vários assuntos lá, e um deles era o Almada. Fui lá deixar claro para eles que nós não entraríamos em leilões. Ou seja, aquilo que nós havíamos combinado é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo. E é isso, cara. O Flamengo é enorme. O Thiago Almada é um baita jogador. Mas o Flamengo não pode se render aos desejos e caprichos financeiros de um jogador ou da família. Não tem jeito. Havia combinado, havia o acordo. Olha, é isso aqui. A gente topa assim, beleza. E agora querem mudar tudo? Porque o River Plate está oferecendo mais, porque isso, porque aquilo. Gente,
É o Flamengo, cara. É o Flamengo. Não tem essa de que, não. É o Flamengo, cara. O Flamengo dá tudo o que ele deseja. Visibilidade, bom salário e salário em dia, estrutura, possibilidade de grandes títulos, não só no cenário nacional, mas no cenário sul-americano e até mesmo brigar por algo no cenário mundial, como foi diante do PSG. Nesse caso aqui, o José Boto tá certo. Ele tá certo. Não dá pra ficar entrando no leilão. O Flamengo nem pode fazer isso. Financeiramente falando, o Flamengo nem pode fazer isso. Então, o diretor do Flamengo, quando ele expõe isso, nós fomos lá para avisar que não entraríamos em leilões, é óbvio, ele poderia fazer uma ligação e falar, a gente não vai entrar em leilão. Só que a conversa olho no olho, tete a tete, é muito melhor, a gente sabe disso. E tá certo. O outro assunto que ele foi tratar foi a situação do Vinha também, que tá afastado lá. Enfim, o Flamengo também não quer desvalorizar o jogador. Falei até com o empresário do Vinha, ele tá buscando outro clube para o lateral esquerdo ser cedido, porque lá no River Plate ele não será mais utilizado. Eu também consegui contato com Agustín Jiménez, empresário do Thiago Almada. E ele foi poucas palavras, tá? Serei bem franco com vocês, mas pelo menos eu consegui uma declaração dele e eu perguntei para ele se o Almada de fato já estava assinado com o River, já estava fechado com o River Plate. E ele foi até simpático, digamos assim. Olá, como estás? Todavia, Thiago não tomou nenhuma designiu. Acho que é assim que se pronuncia. Confesso para vocês que o espanhol não é meu forte. Falo inglês, mas o espanhol não é meu forte. Mas o que ele quis dizer é que o Thiago Almada não tomou nenhuma decisão ainda, tá? Ainda está decidindo o que vai fazer da vida dele. Bom, isso é uma declaração oficial do empresário do Thiago Almada. Ele garantindo que o Almada não tomou nenhuma decisão. Ou seja, pode ser para o River, pode ser para o Flamengo, ou pode ser até mesmo para um outro clube da Europa. O que eu acho, aí isso já é uma opinião, tá? Não é informação. Eu acho que o empresário e o jogador estão enrolando tanto o Flamengo quanto o River Plate para poder esperar uma proposta da Europa. Porque não faz o menor sentido essa demora toda para dar uma resposta, seja para o River, seja para o Flamengo. Não faz o menor sentido. Eu acho que financeiramente falando, talvez o River Plate esteja oferecendo mais. Nem sei se pode, mas eu acho que possa estar oferecendo mais. Mas também tem a situação intangível, que é o quê? O cara morar na Argentina, perto da família. Mas o Brasil é muito perto da Argentina. A gente sabe disso, mas provavelmente o fator família está fazendo diferença para ele. Já me falaram que o pai dele tá falando um monte de coisinha no ouvido dele, vem para a Argentina. Então, de fato, assim, se eles não tomaram nenhuma decisão, essa é a minha opinião e a minha visão. Estão enrolando o máximo possível para poder esperar uma proposta da Europa. Se não chegar uma proposta da Europa, aí vai decidir se vai para o Flamengo ou se vai para o River Plate. Mesmo que o Flamengo consiga essa contratação do Thiago Almada, pensando no duelo da Libertadores, que para mim é um duelo muito importante, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, é crise, não tem jeito. Pensando no duelo da Libertadores já no dia 12, mesmo que o Thiago Almada venha, ele não vai estar, digamos assim, apto. Óbvio que fisicamente ele vai estar apto, mas ele não vai estar pronto, entrosado com os jogadores para poder disputar essa partida. E muita gente fala assim, tem que contratar, beleza, é importante ter o jogador nessa fase da Libertadores, mas ele não vai estar, já era para ter chegado, os reforços já eram para ter chegado, para ter adquirido entrosamento, entender metodologia de trabalho do Leonardo Jardim. Não é assim, embora a gente esteja falando de um grande jogador, para muitos craque da bola, mas a gente sabe que também o futebol é importante na questão tática. Como que ele se encaixaria? É óbvio que um jogador inteligente como ele demora menos tempo para poder se adapta rápido, mas já era para ter sido contratado. Então, temos aí declaração do José Boto, temos declaração do Agustín Jiménez, empresário Thiago Almada, e agora eu quero a declaração de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham? Já era para desistir, vai atrás de outro, pega o dinheiro, contrata Luiz Henrique? Quero a opinião de vocês. Uma ótima terça. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo nesta terça-feira, então vamos ficar de olho aí nessa negociação com o Thiago Almada. Cara, pra mim não foi em vão a viagem de José Boto lá na Argentina. Alguma coisa ele fez lá e provavelmente ainda deve estar às 7 chaves, ele não deve falar exatamente o que é. Mas a decisão final está nas mãos do Thiago Almada. Eu acho, como a gente viu, o Vene Casagrande disse que não tem nada fechado ainda com o
River Plate, palavras do empresário. Então, ainda há esperança para o Flamengo. Para muitos que pensavam que já estava tudo acertado, inclusive a imprensa argentina disse que estava tudo acertado com o River Plate, descartando o Flamengo. Eu acho que ainda não está nessa situação. Então vamos ficar de olho, vamos ver o que pode acontecer e aí a gente vai trazendo para vocês todas as informações, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.